Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Seguimos trabalhando na playlist de Física para o ensino médio. Do tópico de termologia, vamos abordar a calorimetria, algumas definições e nos próximos vídeos muitos exercícios. Dentro da física e da química, o campo que se ocupa do estudo da transferência de calor, também chamado de energia térmica, entre corpos diferentes é classificado como calorimetria. Então, calorimetria é a transferência de calor ou energia térmica entre corpos. Unidades da quantidade de calor. Usualmente é a caloria. E no sistema internacional é o joule, indicado pela letra maiúscula J. Se escreve joule. A relação entre essas unidades. Uma caloria corresponde a 4,186 joules. E 1 caloria, esse K significa 1000. Então, é 1 vezes 1000. Então, nós temos 1000 calorias. 1K caloria significa 1000 calorias. Pessoal, vamos entender um pouquinho mais a respeito dessa calorimetria, ou seja, a transferência de energia térmica entre dois corpos. Quando nós estamos num ambiente que a temperatura está elevada, a gente diz, aqui está muito calor. Mas na verdade, o calor é um fenômeno que ocorre, que é identificado, enquanto está havendo transferência de energia térmica entre dois corpos. Veja que aqui eu tenho um corpo a 120 graus Celsius e aqui a menos 5 graus Celsius. Então esse corpo aqui vai transmitir energia térmica para esse que está com a temperatura inferior. Enquanto estiver ocorrendo essa transferência, este cedendo para esse e evidentemente esse recebendo deste, está ocorrendo o fenômeno chamado calor. Então calor é transferência de energia térmica. A hora que houver um equilíbrio entre as temperaturas desses dois corpos, não se fala mais em calor. Então, calor é a transferência de energia térmica entre corpos. Vamos reconhecer agora, pessoal, 3 tipos de calor. Calor sensível é aquele que promove a mudança da temperatura de um corpo. Calor latente é aquele que muda o estado de um corpo, sem alterar a temperatura. E agora, calor específico, indicado pela letra minúscula C. Diz o seguinte: cada substância necessita de uma quantidade diferente de calor para que 1 grama dessa substância sofra alteração de 1 grau Celsius em sua temperatura. Então isso é chamado de calor específico. Ele muda de substância para substância. Vamos comentar um pouco a respeito do calor sensível e do calor latente. Então, o calor sensível é aquele que muda a temperatura do corpo. O latente é aquele que muda o estado do corpo. Então, observe o seguinte aqui. Vamos pegar o exemplo da água, que é muito comum. Eu tenho aqui uma pedra de gelo que está a menos 15 graus Celsius. Eu vejo a temperatura aqui. Aqui é o zero, está abaixo de zero. Menos 15 graus Celsius. Então, evidentemente, está congelado. A gente vai aplicar calor nesse corpo. A sua temperatura começa a subir. Aqui já é o menos 10, o menos 8, aqui vai ser zero. Então a temperatura variou, saiu de menos 15, agora está em 0 graus. Então essa mudança de temperatura, porque foi aplicado caloria nesse corpo, nesse caso vai ser chamado de calor sensível. Calor sensível. Esse aqui significa quantidade de calor. Então, calor sensível, mexeu na temperatura, agora está em 0 graus, saiu de menos 15 para 0. O que vai acontecer agora com essa pedra? Agora está a 0 graus, ela vai começar a derreter e vai permanecer em 0 graus Celsius até que toda a pedra de gelo esteja derretida. Então, esse calor aqui é chamado de calor latente, está transformando o estado. Aqui era uma pedra de gelo e agora está virando água líquida. Ok? Nós vamos continuar aplicando calorias, então a temperatura vai continuar subindo. Então, no estado líquido, a temperatura vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai chegar a 100 graus.
Então houve uma mudança aqui da temperatura, saiu de 0 para 100. Então esse calor é chamado de sensível. Ok? Calor sensível, mudou a temperatura, mas continuou no mesmo estado, estado líquido. E para entender a parte final, quando chegar a 100 graus vai começar o fenômeno, a evaporação. Então vai haver uma mudança de estado. Do líquido vai passar para o estado gasoso. Então essa quantidade de calor aplicada aqui é chamada de calor latente. Então recapitulando essas etapas que a gente visualizou aqui. Quando a temperatura saiu de menos 15 para 0, esse calor que mudou essa temperatura é chamado de calor sensível. Ao transformar essa pedra de gelo em líquido, muda o seu estado e esse calor é chamado de calor latente. Quando alterou a temperatura de 0 para 100 graus, esse calor novamente é chamado de sensível. Mudou a temperatura, mas não mudou o estado. E finalmente temos aqui o calor latente. A água que estava na condição líquida está passando agora para uma forma gasosa. Outra coisa que precisamos falar é a capacidade térmica de um corpo. O que vem a ser isso? É a quantidade de calor necessário para que a temperatura do corpo varie em graus Celsius. Não confundir com calor específico, ok? Repetindo, é a quantidade de calor necessário para que a temperatura de um corpo varie de 1 grau Celsius. Podemos também chamar isso de resistência. Aqui nós temos uma forma que nos dá a capacidade térmica. Esse C significa capacidade térmica, que é igual a esse Q maiúsculo, é a quantidade de calor cedido ou recebido, dividido pela variação da temperatura, é o ΔT. Então eu tenho aqui a capacidade térmica ou resistência. E a unidade que a gente usa é calorias por grau Celsius. Ok? Então essa é a forma que você pode utilizar na resolução de vários exercícios. Vamos então verificar a equação fundamental da calorimetria, fundamental para a resolução dos exercícios. Esse Q significa quantidade de calor, Q é igual a M vezes C. Isso aqui é massa, esse M minúsculo, e esse C é calor específico. Em cada situação será dado. Vezes a variação da temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui tem o zero, é inicial, aqui não tem, é a final. Então pode ficar assim, Q é igual a M vezes C, vezes T final menos T inicial. E também assim, ó, Q é igual a M vezes C, vezes ΔT, que é a mesma coisa, é a variação da temperatura. C maiúsculo igual a M minúsculo vezes C minúsculo, também é capacidade térmica do corpo. Também é outra fórmula. É só multiplicar a massa vezes o calor específico, eu vou ter capacidade térmica. Conclusões aqui importantes, pessoal. Se a temperatura final for maior que a temperatura inicial, o corpo está recebendo calor. Então aí nós vamos ter um resultado do cálculo positivo, o que é maior que zero. Se a temperatura final for menor que a temperatura inicial, o corpo está cedendo o calor. Então nós teremos um resultado negativo. A quantidade de calor é menor que zero. Então é uma maneira de fazer a interpretação. Na resolução dos exercícios, isso vai aparecer de forma bem contundente.